Saudações a todas e a todos. Continuando o nosso assunto sobre a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Nessa aula nós vamos falar do movimento de reação que ocorreu com os desdobramentos do regime militar e, em consequência disso, com a repressão que se seguiu a essa reação política no campo do debate político e também da luta armada. Vamos conversando por parte para nós chegarmos lá. Então, logo o regime se implanta, ele, a princípio, para essa oligarquia política, essa burguesia nacional empreendedora, patrocinadora do golpe militar, entendia que utilizavam as Forças Armadas no sentido de defender os seus interesses contra o que eles chamavam de estado de baderna, de bagunça, do populismo que dirigia as massas trabalhadoras no sentido de buscar melhores condições de vida, ou que o Estado pudesse aplicar as suas políticas sociais. Então, essa burguesia privilegiada, né, essa burguesia nacionalista, essa oligarquia agrária privilegiada, buscaram nos militares uma forma de calar o clamor dessas massas populares. Mas pela culata, porque os militares chegando ao poder, eles, isso é histórico, né, foram seduzidos pelo poder e não quiseram sair. Que era para ser um regime assim temporário, se tornou um regime permanente. Então essas próprias elites vão reagir. E aí eu vou compartilhar com vocês o nosso PowerPoint para a gente ir seguindo, né? Seguindo aí o nosso roteiro. Então vejam vocês. Tá lá os movimentos de reação. Anterior a isso, logo em 65, reclamando das eleições que foram suspensas, as eleições presidenciais, um dos grandes nomes para a eleição daquele ano era do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Então, rapidamente, por aqueles mecanismos dos atos institucionais, o presidente Juscelino Kubitschek foi cassado o seu mandato. Ele tinha ganhado para senador, foi cassado o seu mandato, em consequência, ele colocado em exílio. Ele foi expulso do Brasil, né? Vai voltar no ano de 1977, pouco mais de 10 anos depois que ele foi expulso do Brasil. Outras lideranças foram, né, perderam o emprego, foram exiladas, foram presas, foram torturadas. Mas em 68 eu chamo a atenção para vocês porque foi um ano atípico, né? A literatura diz que 68, o ano de 1968 é o ano que não acabou. Em que sentido eles falam isso? Porque aquilo que eclodiu nos anos de 1968, no ano de 1968, está aí até hoje em
debate, em discussão, né? Na ordem do dia, por assim dizer. Então, na Europa é o tempo, na França, inclusive, né, das manifestações estudantis. Foram famosas, né, as passeatas dos estudantes na França, o movimento feminista na França, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né, a morte de Martin Luther King. Então, a contestação à guerra do Vietnã, o movimento hippie. E no Brasil, dentro dessa conjuntura, não podia faltar, especialmente a manifestação dos estudantes. Então, a UNE, mesmo que cassada em 64, ela sobreviveu na clandestinidade, né? E os estudantes não deixaram de ter a sua importância e a sua luta, especialmente agora contra essa ditadura militar, que cada vez mais os seus tentáculos abocanhavam a vida nacional. Então, na reação da UNE à passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, exigindo reforma educacional, assim como o movimento da França, né? Então, a morte de um estudante no calabouço era chamado assim o restaurante universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o RU, né? Num protesto contra a má qualidade da comida e do bandejão, né? E dos investimentos na educação. Esse estudante foi morto pela polícia e, no dia seguinte, no seu enterro, 100 mil estudantes foram às ruas no Rio de Janeiro protestar contra a situação e contra o regime. Naquele mesmo ano, Carlos Lacerda propõe a chamada Frente Ampla. Eu coloquei entre aspas para vocês entenderem isso, porque era uma frente que pretendia, suprapartidariamente, pretendia enfrentar e criticar o regime, né? Mas a reação do governo foi extremamente rápida, porque logo Carlos Lacerda foi cassado do seu mandato e a maioria. O João Goulart estava já no exílio, então Juscelino já tinha sido exilado, Demar de Barros tomou um cala-boca, não é isso? E essa frente ampla não prosperou. Mas, aliados aí às grandes greves dos trabalhadores de Osasco e de Contagem, em Minas Gerais, eu friso para você, essa greve de Contagem foi uma das grandes greves da história recente do Brasil, né? Então, milhares de trabalhadores paralisaram nessas duas cidades importantes, Osasco, em São Paulo, Contagem, em Minas Gerais, né? Em defesa da democracia, o fim da ditadura. E aí, aliada a tudo isso, vem a chamada resistência armada. Porque o governo do ditador Costa e Silva vai criar um mecanismo de reação, de repressão extremamente eficiente para reprimir esses movimentos. Bom, feito tudo isso no campo do debate político, das manifestações populares, e não havendo resposta do governo, nós vamos entrar na luta armada, né? Então, a chamada resistência armada. Grupos de estudantes, ex-deputados, deputados cassados, né? Lideranças de esquerda, vão se juntar em grupos, cada um com sua denominação, com a sua defesa ideológica, e vão partir para a chamada guerrilha urbana e a guerrilha rural. Então, pensavam esses indivíduos utilizar as mesmas forças que o exército, que as forças armadas usavam, que era a arma contra a população. Então vão surgir aí esses grupos chamados grupos de resistência armada, né? Segundo o governo, os grupos de terroristas. Nós vamos destacar aí a Aliança Libertadora Nacional,
a LN, liderada pelo ex-deputado federal cassado pelo Partido Comunista, Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, liderada pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma dissidência do Partido Comunista, do PCdoB, uma dissidência do Partido Comunista, famoso MR8, uma homenagem a 8 de outubro, morte do Che Guevara na Bolívia. Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, também lideranças do Partido Comunista Brasileiro, colocado na clandestinidade desde 1947, sob a liderança de Apolônio de Carvalho e Mário Alves. O Apolônio de Carvalho havia lutado na Guerra Civil Espanhola, né? Então, feito que tinha uma experiência já aí de luta armada, né? E destaque para nós aqui de Minas Gerais o Comando de Libertação Nacional, Colina, dos quais aí fizeram parte, né? Figuras proeminentes da política mineira, como o ex-governador Fernando Pimentel e a ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, dentre outros, né? Mineiros que participaram desse movimento, um movimento que vai fazer uma luta, empreender uma luta na Serra do Caparaó. Talvez um dos mais importantes de todos esses seja a guerrilha do Araguaia, né? Então, quando um grupo aí de menos de 100 estudantes, né, foram para o Araguaia sob a ideologia do maoísmo de fazerem uma revolução a partir do campo, derrubar o poder central a partir do campo, com a ajuda dos camponeses e a formação de um exército revolucionário. A rigor, sobre as orientações do maoísmo que levou o Mao Tse-tung ao poder, né, na China. Esse grupo foi amplamente combatido e nós vamos falar sobre essa repressão, né? Bom, tá aí a repressão, o governo, além de, né, depois, em 68, decretar o AI-5, que aí o Estado pode tudo, não é mesmo? Ainda criou e ampliou, né, aperfeiçoou os aparelhos de repressão. Então, para o sul do Pará, região da famosa da guerrilha do Araguaia, foi mandado de 10 a 20 mil soldados empregados, uma força militar muito grande, né, para combater aí menos de 100 guerrilheiros. E no final aí de 3 anos, 2 anos e meio de luta, esses 61 militantes foram mortos, mas não se sabe quantos mil ou quantas centenas de pessoas foram torturadas, presas e executadas na região, né? Camponeses, trabalhadores, acusados de participarem do movimento dos guerrilheiros, né? Então, até hoje ainda se descobre algo por lá, assim, valas com ossadas humanas, né? Então, é uma história que está obscura ainda para todos nós. O governo mantém um controle rígido sobre as universidades, sobre os professores, alunos, né? Plantava lá representantes da ditadura disfarçados de alunos, de professores, para identificar os terroristas, né? Os inimigos do regime, não é isso? Os quais eram presos, torturados, né? Muitos mortos ou exilados. E se seguiram, então, intensificou as prisões, os exílios, né, de músicos. Aí essa questão é a questão que você trata com uma classe jamais privilegiada, né? Uma classe de maior nível econômico. Então, portanto, não houveram tantas torturas, tantas execuções, né? A não ser de alguns jornalistas que nós vamos aí, por exemplo, identificar o jornalista
Vladimir Herzog, né, que era editor da TV Cultura, e foi encontrado enforcado numa cela do doicode de São Paulo, né? E disseram que ele havia suicidado. Nós vamos falar desse advento um pouco mais para frente. Mas aí estendeu-se o exílio a músicos, poetas, jornalistas, escritores, atores, cineastas, professores, cientistas, juristas e demais, né? Foram expulsos do Brasil. Destaca figuras aí como músico, né? Gil, Caetano, Chico Buarque, né? Os jornalistas, o Enfio, né? O Herbert de Souza, escritores, figura de sociólogos, né? Cineasta, Glauber Rocha, professores, Fernando Henrique Cardoso se autoexilou, né? Mas então o Brasil ficou extremamente pobre dessa massa intelectual, dessa galera de intelectuais, né? Numa próxima chance nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre isso. E o que nós falamos anterior, o aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança interna. Então criou, por exemplo, grupos paramilitares, né? Formados aí por gente do Exército, da Polícia e outros, e com a ajuda de empresas como Folha de São Paulo, Volkswagen do Brasil, Supergasbras, não, empresa de gás aí muito famosa, né? Essas multinacionais, né, foram obrigadas, né? Recentemente a Volkswagen pediu desculpas à nação brasileira por ter colaborado com a repressão do regime militar, né? Mas criaram, por exemplo, a Operação Bandeirantes, a OBAN, em São Paulo, liderada pelo delegado Fleury, para combater aí os grupos da guerrilha urbana, por exemplo, VPR, a ALL, a LN. Carlos da Marca foi executado numa rua lá de um bairro em São Paulo, né? Carlos da Marca foi morto, Marighella. Carlos da Marca foi morto no sertão da Bahia, né? Muitos desses guerrilheiros foram presos, torturados, sofreram torturas terríveis. Destaca aí a figura de hoje né, meio afastado da política, José Dirceu. Em reação, esses grupos passaram a sequestrar embaixadores e trocarem esses embaixadores por guerrilheiros, né, por membros dos seus grupos presos, e exigir que esses grupos fossem mandados para fora do Brasil, onde foram recebidos na Argélia, em Cuba, no Chile, antes do golpe militar de 73, que vamos falar no outro momento, né? Então, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, que virou filme, né? O que é isso, companheiro? Escrito por um desses membros desses partidos, desses movimentos. Hoje, o comentarista da Rede Globo, o Fernando Gabeira, né? Isso em São Paulo. E o Departamento de Operações de Defesa Interna, o DOICOD do Rio de Janeiro. Posteriormente, esses DOICOD foram se multiplicando aí por Belo Horizonte, pelas principais capitais, né? O Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, né? Porque por todos os lados pipocaram movimentos contrários, movimentos armados, né? Contra a ditadura militar. O final do saldo disso é que nós vamos chegar aí pelos anos 70 com centenas de mortos, né? Desaparecidos, milhares de exilados, presos, torturados, né? Mas tudo isso consentido pela burguesia nacional, em nome da ordem e em nome dos seus interesses. Eu fico por aqui
dessa aula e volto num outro momento com vocês, conversando mais sobre a ditadura militar. Grande abraço e saudações para todas e todos.